Caçando pela Floresta Negra ao sudoeste da Alemanha com o meu servente, surgiu inesperadamente uma tempestade bruta. Procurando desesperadamente um espaço para aquecer e proteger os nossos corpos, encontramos no meio da neblina densa uma cabana de madeira velha. Apesar do seu estado degradante, pouco mais havia a fazer do que escolher a única solução que havia. Dentro da cabana, percorrendo as suas curtas divisões existentes, constatei que não havia nada a não ser alguma mobília destruída e uma lareira na entrada da cabana. O meu servente pegou em pedaços de madeira velha que descansavam por anos ao lado do seu destino mais provável. A madeira serviu para nos mantermos aquecidos do frio que progressivamente ia aumentando. O tempo passava e não havia maneira da tempestade passar, e essa espera interminável fez-me percorrer cada canto da cabana, que em si já era pequena, à procura de algo que me distraísse naquele momento enfadonho. Ao deslocar-me impaciente de um lado para o outro, sem encontrar nada com o que pudesse passar o tempo mais rápido, sem querer, descobri algo que estava fora da minha imaginação mais criativa imaginar. À frente da lareira havia um tapete que cobria grande parte do chão da entrada. A relevância desse tapete é quase inexistente, mas o que escondia é que era o verdadeiro motivo de curiosidade. Dando passos cada vez mais pesados pela cabana, notei que um som incomum timidamente rangia cada vez mais que pisava aquele tapete, e por isso, sem demorar, retirei-o para fora. Foi um enorme espanto o que vira. Tinha achado uma porta que dava acesso a uma cave. Ao descer, a minha curiosidade evoluiu, ainda mais quando viu o que aquele espaço aparentemente pequeno e devastado pela natureza pelo tempo guardava. Havia todo o tipo de quadros de arte e esculturas feitas a mármore e de pele de animais. Eram quadros pintados a fresco e em óleo, cobertos pelas mais belas molduras de ouro e madeiras preciosas. Quanto às esculturas, eram feitas do melhor mármore, por certo, e por certo das melhores peles de animais. Apesar da grandeza das obras, uma escultura em particular, um busto, despertou a minha particular atenção. Era a cara de uma mulher tão bem trabalhada que, se eu estivesse fora de mim ou embriagado, falaria com tal pedindo-lhe informações. Enquanto me debruçava sobre aquelas magníficas obras de arte, tentava ao mesmo tempo descobrir mais sobre o autor e o dono daquela cabana no meio da isolada Floresta Negra. Acontece que a noite chegou e não havia maneira da tempestade passar. Então decidi passar a noite naquela misteriosa cabana. Enquanto o meu servente tinha ido para o piso de cima tentar dormir um pouco depois de um longo dia, eu fiquei na cave, aventurando-me e tentando procurar mais informações sobre aquelas obras e sobre aquelas peças de arte. Também havia uma pequena estante com livros velhos, com páginas frágeis, que certamente iriam rasgar se fizesse um movimento brusco nelas. Com todo o desvelo, segurei esses livros e manuscritos antigos. Muitos desses papéis eram comprovativos de compra e venda de arte, porém, também havia livros sobre técnicas antigas de pintura e esfoliação de peles, e no meio desse conjunto de conteúdos técnicos também havia espaço para cartas de amor. Ao ler as cartas, descobri que o proprietário daquela cabana era o artista por detrás daquela arte espalhada ao redor da cave. As cartas eram da sua amada que estava distante da sua presença e numa esperança de lhe aquecer o frio corpo que resfriava devido àquela floresta negrume, escrevi-lhe ardentes cartas de amor. Eram lindas frases que discorriam o amor incomum da amada ao amado que prometera empolgada visitar-lhe em breve. Respirei fundo por momentos e por momentos tive um sentimento que raramente tinha de felicidade alheia e progressivamente cresceu um desejo imediato de descobrir qual o homem que colocou tal mulher plenamente ardente do seu delicado amor e arte. Após a leitura de todas as cartas, pousei-as de novo na prateleira e com a tocha que segurava na mão esquerda para iluminar o local, dei mais uma vista de olhos pela cave. Passando pelas belas pinturas e pelo fantástico e realístico busto da mulher que se posicionava no centro do espaço. Ao mesmo tempo que percorria aquele lugar, pensava o que iria fazer com todo aquele material. Levaria comigo num ato possível de furto? Ou deixaria onde está, esperando uma incerta recolha daquela arte por parte do dono daquela cabana abandonada? Ao olhar mais uma vez ao redor, senti que era hora de subir para a companhia do meu servente e finalmente repousar o meu corpo. Amanhã seria um novo dia e logo pensaria o que fazer com aquele material todo.
Todavia, enquanto ainda pressionava com os meus pés os primeiros degraus de subida, algo indefinido embateu no chão e fez um moderado estrondo. Automaticamente olhei para trás e vejo a explicação do barulho. Tinha caído como por magia um livro da estante. Ao voltar para trás e pegar no livro, noto que tinha sido um livro que não tinha tocado nem visto anteriormente, e então decidi, antes de partir para cima, dar uma vista de olhos no seu conteúdo. Era um diário. Na verdade, era um diário organizado, não por dias, mas por criação de peça de arte. Todas as informações sobre aquelas peças de arte estavam detalhadamente escritas naquele pequeno livrete. Como foram feitas, de que maneira foram feitas e qual a inspiração para fazê-las. Veio à minha mente a curiosidade que tinha acerca daquela escultura no centro da cave e por isso procurei pela página. Encontrei informação na página 31, contando o fim do livrete, com o título Escultura para Annette Blackbird, o amor da minha vida. Ao início, enquanto lia, olhava intrigado para a escultura e tentava imaginar o trabalho que tinha sido feito ali. Mas o que eu não esperava é o que eu leria a seguir. O que eu leria a seguir mexeria com o meu íntimo, com o meu interior e com todas as partes do meu corpo. Não houve pelo algum que não se tenha arrepiado após a leitura intensiva daquela porção de texto. Ao início, o meu inocente sorriso no rosto cobria parte da minha face, pensando eu que iria descobrir a engenhosa história de amor por detrás daquela obra-prima, mas ao ler continuamente todos aqueles trechos vividos, aquele sorriso esperançoso foi morto pela palidez e pelo medo. Estremeci por todas as partes. Deixei cair o livro no chão. Subi apressadamente para o piso de cima, onde o meu servente estava, acordando aos gritos e apressadamente fazendo que partíssemos daquele lugar para nunca mais voltar. Aquele pequeno conjunto de folhas descrevia a história real, mais macabra que alguma vez lera. Este foi o relato que li. Hoje é o dia mais esperado dos últimos meses. Vou voltar a ver a minha doce e amada Annette. Num dia tão especial como este, após a sua prolongada ausência, terei de fazer igualmente algo especial. Durante esta semana preparei o gesso e moldei a forma de um busto. Também cacei várias espécies de animais selvagens para cobrir o busto dela na perfeição. Ela chegou por volta de um pouco mais do que o meio-dia e teve uma reação grandiosa com afetos e carinhos da minha parte. Sem perder muito tempo, arrastei-a para a cave para que visse a surpresa que lhe guardava. Expliquei-lhe o que era aquilo e pretendia fazer. Ela ficou alegre, empolgada e depressa sentou-se quieta numa cadeira de madeira para que eu conseguisse ser o mais perfeito possível na sua cópia. Aquilo era, sem dúvida, o trabalho mais importante para mim, o que mais tocava nos pilares do meu coração. Aquilo era mais do que um simples busto esculpido friamente com um material qualquer. Aquele era o busto da saudade. Dali para a frente, cada vez que a minha amada se ausentasse da minha presença, eu olharia para aquela escultura, a sua perfeita gêmea, e relembrar-me-ia de todos os detalhes belos do longínquo, suave e meigo amor que amo. Comecei por vestir a parte de baixo com pele de pequenos pássaros, visto ser a parte mais sensível e leve da face humana. O tempo passava e passávamos horas naquele resguardado lugar. Eu revestindo a moldura pré-feita e ela sentada, olhando penetrantemente na minha alma através dos meus olhos. A certa altura a fadiga já era tanta e ela já estava tão cansada que implorava para que acabasse, pois, segundo ela, o busto já tinha terminado e tinha ficado uma cópia exata da sua cristalina face. Mas eu, como era obcecado pela perfeição, não permiti que ela se levantasse. Eu não pararia, nem daria por concluído aquele trabalho sem que tivesse tudo a 100%, tal e qual tinha projetado na minha mente. De hora para hora e cada vez mais obcecado com cada detalhe e cada pormenor, a minha mente ficou cada vez mais cansada e desejosa de obter o resultado final. Mas estava frustrado.
por no fim de imensas horas não conseguir o que pretendia inicialmente. Apesar de todo aquele esforço e cansaço, ela sempre sorria para mim, por certo uma raridade de donzela, pois via que eu estava muito empenhado em replicar a minha maior paixão. Porém, com o tempo, à minha frente, a minha querida amada adormecia lentamente sobre o seu desnivelado ombro que estava encostado na cruel cadeira de madeira. Enquanto isso, eu tentava mantê-la desperta. Alegava sempre que estava quase a acabar, porém nunca estava satisfeito. Quanto mais tempo passava, mais cansado ficava, mas também ficava furioso e louco pela perfeição. Eu tinha fome de perfeição. Eu estava delirantemente apaixonado pela beleza infindável da minha querida amada Annette e era obcecado pela sua suave face, pelos seus redondos olhos e pela sua campestre e jovial boca. Mas na parte final da concepção do busto, ficar enlouquecido com o ardor do meu fastidioso trabalho. Os meus olhos sedentos de líquido não piscavam, nem deixavam de focar em cada ponto daquela pele linda e sedosa. A sua fisionomia tinha de ser copiada em detalhe e com imensas horas que ficava ali de pé procurando a melhor forma de reproduzir, levaram uma exaustão mental. Até que depois de algum tempo, quando estava prestes a acabar de vez, arranjei a solução perfeita. Remodelei tudo e por fim, finalmente acabei o delicado busto da minha amada. Já não sei quanto tempo levei ao todo, mas todo o tempo ali tinha valido a pena, tinha valido o esforço. Não satisfeito com nada do que tinha feito até então e desesperado por ouvir mentalmente o meu desespero gritar comigo, decidi aproximar-me e usar a verdadeira e original doce e meiga face na minha escultura. A minha mente, perturbada com o auxílio das minhas vorazes mãos e objetos pontiagudos e cortantes, cortava em volta a sua verdadeira face enquanto ela, em pânico e gritando de dor, tentava sair dali, mas por fim reinou um silêncio na cava e assim que apunhalei o coração enquanto sentia o seu último palpitar. E, com muito cuidado e delicadeza, recortei toda a superfície facial da minha bela Annette Blackbird, para que, por fim, tenha feito a mais bela e perfeita representação do seu rosto. Agora, no centro desta sala, o seu olhar penetrantemente penetrar-me-á na alma sempre que olhar para ela.